E aí, estudante, tudo bem? Olha só, peguei aqui um copo d'água para te explicar uma coisa muito importante sobre escrita e aprendizagem. Algo que pode fazer você estudar melhor e aprender melhor com seus estudos. Seguinte, quero usar esse copo d'água para te explicar o quê? Que a escrita materializa o seu pensamento. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar numa analogia aqui, que quando você está estudando, quando você está pensando sobre qualquer coisa, e nesse caso vamos trazer para o contexto do estudo, vamos imaginar que seu pensamento é como se fosse água, certo? Seu pensamento ele é fluido, ele é dinâmico, ele não é estático. Só que esse teu pensamento ele precisa ser, digamos, capturado, né? pela sua mente, pela sua memória, para que seja melhor aproveitado em termos de aprendizagem. Agora imagina o seguinte, imagina que você vai tentar pegar essa água e você vai tentar segurar, você vai tentar manipular essa água com a sua mão, certo? Se você simplesmente usa as suas mãos para manipular a água, se você faz uma conchinha assim, você até consegue, mas você perde muito, é difícil manipular a água, certo? Por quê? Porque ela é fluida, ela é dinâmica. Agora, se você pega essa água e condiciona ela num copo, aí pronto, você deu forma para ela, você consegue manipular essa água. É assim que acontece com a escrita. Quando você escreve, você pega essa água e coloca no copo. Por isso que eu te falei, a escrita materializa seus pensamentos. E por isso que, quando a gente fala de métodos de estudo, de estratégias de aprendizagem, de formas de favorecer a sua aprendizagem, a escrita sempre tem que estar ali vinculada de alguma forma. Quando você está numa aula, por exemplo, prestando atenção, você está lá pensando. E parte daquela tua atenção, e parte daquele teu pensamento, parte daquele teu raciocínio, pode ter uma qualidade melhor se você escreve. E quando eu falo escrever, quando eu falo da escrita, não é no sentido de simplesmente ou unicamente fazer resumos, ou fazer mapas mentais, ou alguma coisa assim. É a escrita como algo, como uma ferramenta que vai ajudar você a botar ordem nos teus pensamentos. Eu já falei por aqui em outros momentos que o nosso pensamento é caótico, mas a escrita ela é organizadora. Então, quando você tem algo aí meio confuso na sua mente, essa confusão se torna mais clara, né? E as coisas ganham mais sentido quando você pega esses pensamentos e coloca no papel, simplesmente. Então, a escrita ela tem que ser entendida para você, né? Tem que ser entendida por você que é estudante, como uma ferramenta que vai refinar seu pensamento, uma ferramenta que vai melhorar seu raciocínio. E daí dessa escrita, a gente coloca em pauta a questão da anotação em si, né? De você produzir anotações. Quando você escreve, quando você estuda, quando você aprende, quando você acompanha uma aula, uma palestra, uma videoaula, seja lá o que for. Quando você faz isso, né? Quando você aproveita um momento de estudo e produz uma anotação, você está produzindo um registro, é um produto do seu estudo, é um produto da sua aprendizagem. É algo que vai eternizar aquele momento, né? Se você assiste uma aula, por exemplo, eu imagino que o objetivo, depois dessa aula, é nunca mais ter que assistir de novo essa mesma aula. Se você eternizar essa sua aula numa anotação, você tem um registro ali, você tem um produto dessa aula. Se você lê um livro, se você lê um capítulo de um livro de história, e você nunca mais quer ler esse capítulo, basta eternizar essa leitura numa anotação. Então, a escrita, ela sempre está no coração da prática do estudo. Quando você pensa em estudar e você pensa em algum método de estudo que envolva o estudo em si, o estudo de consolidação, né, do dia a dia, o estudo de revisão, uma revisão prática, quando você pensa em estudar usando resolução de questões, seja lá o que for, o ato da escrita sempre favorece o processo. Por quê? De novo, lembra da nossa analogia. A escrita materializa seus pensamentos. Então, qual é a diferença de você tentar manipular a água com a mão e manipular a água com o copo? O copo, ele dá uma forma definitiva para a água. Da mesma forma, a escrita, ela dá forma e materializa os seus pensamentos. Tá bom? Então, quis te deixar aqui com essa ideia, porque acredito que pensando sobre isso e trabalhando isso na prática, com anotações, com escrita, eu tenho certeza absoluta que o seu rendimento nos estudos vai melhorar e a sua capacidade
de organizar a sua aprendizagem também vai se tornar superior, tá bom? Então, se você já escreve, se você já usa a escrita a seu favor, me conta por aqui. Se você não usa ainda, fica o conselho. E aí eu espero que você volte aqui para me contar o que aconteceu a partir do momento que você passou a assimilar a escrita como uma ferramenta de estudo que favorece a aprendizagem, tá bom? É isso. Estude certo e aprenda mais. A gente se vê num próximo vídeo.